Olá, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o uso da cannabis em epilepsia e convulsões, nessa parte do sistema nervoso central. Me apresentando rapidamente, eu sou a Sabrina Oliveira, sou médica veterinária, atuo nessa área de medicina veterinária integrativa e preventiva, trabalho com nutracêuticos, homeopatia, alimentação natural, algumas terapias energéticas, prescritora de cannabis medicinal e também trabalho com a clínica geral. Para a gente começar, então, falar sobre cannabis é muito complexo, porque a cannabis é uma planta completa e muito complexa, né? Então, assim, para falar aqui rapidinho nesse vídeo, vou dar uma pincelada, né? Só uma introdução mesmo para quem não conhece, para quem desconhece mesmo sobre a planta, sobre essa parte terapêutica dela. Então, a planta cannabis, né, o gênero dela é cannabis, terminologia. E ela é dividida em 3 espécies, a cannabis sativa, índica e ruderales. E quando a gente começa a estudar cada espécie de forma isolada, específica, né, como já tem estudos aí que vem trazendo para a gente essas informações, cada espécie ela vem trazendo para a gente uma abordagem terapêutica diferente. Por exemplo, tem espécie, né, de cannabis que a gente consegue trabalhar muito essa parte de insônia, essa parte de acalmar mesmo, né, de ansiedade. Tem outras espécies que a gente trabalha mais para trazer mais ânimo, mais ativação, né, mais ação para a pessoa, o animal ficar mais ativo, mais acordado, com mais energia. Então, cada espécie tem suas especialidades mesmo, suas particularidades. E estudando, a gente consegue se aprofundar, né, e saber um pouco mais sobre elas, de forma isolada. E falar um pouquinho das nomenclaturas, para quem já ouviu por alto, o que é canabinoide, terpeno, CBD, o que é isso, né? Então, a planta cannabis, ela tem mais ou menos, pelos estudos que a gente já tem publicados, mais ou menos 500 compostos. E para a gente fazer de uma forma geral, né, a gente divide então em 3, que são os canabinoides, terpenos e flavonoides. Os terpenos, eles são os compostos da planta responsáveis pelo aroma característico da planta. Isso não é exclusivo da cannabis, não, né? Flores, em geral, têm terpenos, as frutas têm terpenos, que é o que dá aquele cheiro mesmo, que você cheira, você sabe de qual que é, qual fruta que é, né? Isso é graças aos terpenos. Os flavonoides são responsáveis pelo sabor da planta, né? Pelo sabor característico dela, tanto também que outras plantas e também as frutas possuem, e também pela cor verde, né? Característico mesmo dela, também são os flavonoides que agem nessa parte. Os canabinoides, que são, né, esses compostos terapêuticos da planta, eles são chamados de fitocannabinoides, que são THC, CBD, CBG, né, THCA, e aí a gente tem mais ou menos aí pelos estudos descobertos até então 150 fitocannabinoides, né, até nossa atualidade. E cada canabinoide, ele é responsável por uma coisa. Então, quando a gente começa a estudar isoladamente cada um dele, a gente vai descobrindo mais e mais potenciais terapêuticos que ele tem. Igual o THC, por exemplo, ele é excelente para a gente trabalhar com animais, né, pacientes com câncer, pacientes neoplásicos, porque ele age diretamente, né, na via para fazer apoptose e autofagia das células tumorais. O CBD a gente usa muito para essa parte anti-inflamatória, essa parte ansiolítica. E assim a gente vai descobrindo, estudando, né, e trazendo mais informações aí sobre os outros fitocannabinoides, que dá para a gente trabalhar com eles isoladamente, né, ou eles todos juntos no óleo, que é chamado de óleo full spectrum. Temos também os endocannabinoides, que são canabinoides produzidos pelo próprio corpo, pelo nosso cérebro. Até então nós temos os dois mais conhecidos, que são a anandamida e 2-AG. E temos também os sintéticos, né, produzidos em laboratório. Focando então no óleo de cannabis, a gente tem no mercado 3 tipos, né, 3 formas que a gente consegue comprar o óleo. O óleo isolado, onde tem só um fitocannabinoide, no caso do CBD. O full spectrum, que é o que eu falei, onde que ele compõe todos os fitocannabinoides juntos, cada um com sua forma terapêutica, né, e eles unidos, fazendo de uma forma maior ainda a terapêutica, né, a cura dessa planta, do óleo. E temos também o broad spectrum, que ele tem todos os canabinoides, exceto o THC, para os pacientes hipersensíveis ao THC. Então, a gente tem essa opção do broad spectrum.
Agora, eu estou falando sobre o sistema endocannabinoide em si, que é um sistema muito importante, né? Esse mecanismo é muito complexo. Então, assim, vou dar uma pincelada bem básica nele, né? Porque para a gente poder falar que a gente tem que ficar muito tempo para aprofundar. Mas só para a gente iniciar, o sistema endocannabinoide, ele é responsável pela regulação das células, pela comunicação das células, por toda essa parte bioquímica. Então, o controle iônico, né, de neurotransmissores, a parte excitatória, inibitória, tudo começa pelo sistema endocannabinoide, né? Então, ele regula todo o organismo, né? Desde a parte do sistema nervoso central, a parte renal, a parte de hormônios, metabólico, tudo começa por ele, pelo sistema endocannabinoide, né? Regulando então todos os sistemas fisiológicos do organismo mesmo. Ele é imunomodulador, né? Ele trabalha essa parte neuromodulatória também, sendo tão importante, né? E tão difundido na atualidade para a gente poder tratar tantas patologias como a gente está conseguindo com ele, né? Com o óleo, por conta dessa descoberta tão significativa que a gente está tendo sobre o sistema endocannabinoide. Então, assim, ele é composto pelos receptores CB1 e CB2, então são receptores que a gente tem nas nossas células. Nós, humanos, temos sistema endocannabinoide, os animais têm sistema endocannabinoide, todos os animais possuem, né? São as abelhas e os insetos que possuem sistema endocannabinoide de uma forma rudimentar, mas também possuem, né? Para vocês verem o tanto que ele é importante. Então, ele é composto pelos receptores canabinoides, né? Que a gente tem nas células CB1 e CB2, pelos endocannabinoides produzidos pelo cérebro, anandamida e 2-AG, e pelas enzimas que sintetizam e degradam esses endocannabinoides. Focando então agora nessa parte de condução de epilepsia, né? Para a gente dar uma clareada, né, de como que funciona isso, a gente tem que lembrar o seguinte: convulsão, ataques convulsivos são descargas neuronais excessivas, né? Então, os neurônios ficam hiperexcitados, hiperativados. Isso leva a perda de consciência, alteração do tônus muscular, né? Aquele espasmo que dá na hora da crise, descontrole de esfíncteres, né? Tanto é que animais, eles defecam e urinam, né? Muitos deles quando têm crises convulsivas. E essas crises podem ser isoladas ou recorrentes, né? Então, se for recorrente, a gente já encaixa como epilepsia, né? E a origem, ela pode ser, a origem de crises convulsivas pode ser de intoxicações, enfermidades inflamatórias, enfermidades infecciosas, causas genéticas, metabólicas, então é idiopático, né, a origem dele. E a gente tem que sempre ter muito cuidado com o paciente epilético, a gente tem que realmente procurar um neurologista, procurar um tratamento, por conta das consequências, as sequelas, né, que podem ser na parte cognitiva, na parte neurobiológica, na parte psicológica. Isso afeta diretamente o paciente epilético, porque afeta a qualidade de vida dele, né? Por ele não ter controle de como vai ter outra crise. Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente, da importância do óleo de cannabis, da cannabis em si, né, de seus componentes, seus compostos, para crises convulsivas. Então, como a gente está vendo essa imagem aqui, quando há um desequilíbrio na neurotransmissão, né, nos neurônios, há excesso e inunda a fenda pós-sináptica. Então, os receptores de glutamato, eles acionam a síntese de liberação do endocannabinoide da membrana. Então, pode ser tanto a anandamida como o 2-AG. Então, tanto um desses dos endocannabinoides, eles se ligam ao receptor CB1, por exemplo, ou CB2, com a função de bloquear o excesso dessa informação que está sendo mandada e assim bloqueia os canais de cálcio, de sódio, né, de potássio. E uma das funções mais importantes do sistema endocannabinoide, né, dos receptores endocannabinoides CB1 e CB2, é o bloqueio dos canais de cálcio e controle de íons. Então, quando a gente ativa eles usando o óleo de cannabis, a gente mantém esse controle muito bem firmado ali para não ocorrer uma crise de convulsão, né? Então, aqui a gente está vendo, é bem interessante essa imagem que eu estou trazendo, para a gente fazer um comparativo de com o óleo de cannabis, né, e sem ele, numa crise convulsiva, quando os neurônios estão hiperexcitados. O TRPV1, ele é um receptor de canal iônico, ele é permeável principalmente ao cálcio, né? Então, quando a gente introduz aqui os compostos da cannabis, a gente consegue diminuir, né, a entrada do cálcio, bloquear completamente, né, trazendo essa inibição aí, então, de cálcio, né? Dessa forma, então, não vai propagando a crise compulsiva.
E aqui é importante também essa imagem que eu quis trazer, né? É humano, mas representa tanto o humano quanto os animais. Que a gente vê aqui, né, olhando sobre toda essa parte neurológica aqui. Então, o controle do fluxo, para ele não se sobrecarregar, né, o fluxo que está sendo mandado ali de neurotransmissores, né? Então, tem neurônios que estimulam e neurônios que inibem, né, fazendo esse controle, essa homeostase neuronal. Então, quando tem uma falha no sistema, né, dá um desequilíbrio dos neurônios, eles ficam superativados e isso gera convulsões. E essas hiperativações, elas afetam o cognitivo, né, afetam o mental, comportamental do paciente, né? Então, com isso ele tem os espasmos e ele, muitas vezes, eu tenho muitos pacientes que os tutores me falam, tem as crises convulsivas, passa ali mais ou menos 5 minutos, levanta, sai correndo, brincando, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, o paciente não tem consciência, né, que passa por uma crise convulsiva. E é importante a gente falar sobre essa questão do CBD, do canabidiol, né? CBD significa canabidiol, o composto CBD, porque ele controla essa hiperativação neuronal, ele que bloqueia as convulsões, né, em específico, né? Então, tanto que ele é importante aí para a gente trazer essa parte toda de epilepsia. E fora isso, os outros efeitos, né, do CBD, anticonvulsivante, como a gente está falando aqui, anti-inflamatório, ansiolítico, assim vai indo. Eu tenho pacientes, muitos tutores me procuram, né, para a gente trabalhar com a cannabis, principalmente pacientes que têm epilepsia, que tomam gadernal, quepra, brometo de potássio, né, vários anticonvulsivantes, e chegou na dose máxima e não consegue mais aumentar, né? Então, no último caso, que eles vêm procurar o óleo. E assim, eu estou tendo muito sucesso, né, de conseguir estabilizar os pacientes com óleo de cannabis, e a gente consegue ajustar essas doses, né, desses anticonvulsivantes, reduzindo as doses, né, e tem pacientes que eu consigo até tirar os anticonvulsivantes e deixando os animais, principalmente, sim, só com óleo. Isso é muito bom, porque o óleo de cannabis, né, os seus compostos, eles bloqueiam os efeitos adversos alopáticos. Então, geralmente, animais assim, que têm muitos anos que são epiléticos, tomam esses anticonvulsivantes, eles são muito intoxicados, né, medicamentosamente. Então, assim, a gente consegue trabalhar só com óleo, tirar esses anticonvulsivantes com o tempo e até limpar mesmo, né, entre aspas, limpar esse organismo do animal, né, deixando o óleo ele agir com toda a sua parte terapêutica mesmo, além dessa parte do sistema nervoso, trabalhando anti-inflamatório, imunomodulador, né, trazendo esse tônus, fortalecendo o tônus endocannabinoide das células. E falando sobre isso, trouxe aqui, né, só para a gente ter uma clareza maior, o que a gente consegue trabalhar com o óleo de cannabis. Então, dores neuropáticas, problemas no trato gastrointestinal. A gente tem muitos receptores no trato gastrointestinal. Eu tenho muitos pacientes que eu trato também com óleo sobre essa parte do intestino, que tem doença inflamatória intestinal crônica, né, algumas doenças aí de desbiose, que, assim, é excelente. O resultado, o feedback que a gente tem com o óleo, né? Por conta de vários receptores que tem nesses órgãos aí no trato gastrointestinal. Câncer, epilepsia, artrite, né? Essa parte toda de aumentar o apetite, efeito imunológico, analgésico, né? Focando principalmente na regulação da homeostasia, né? Que é o ponto principal que o óleo trabalha no organismo. Mais algumas propriedades terapêuticas aí, não vou falar para não ficar cansativo, mas só para vocês terem uma ideia, né? O leque aí que a gente consegue trabalhar com o óleo. E para finalizar agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma paciente minha especial, a Zoé. A Zoé, ela tem 2 anos e ela foi diagnosticada com uma doença rara, que é diabetes juvenil. Então, ela já nasceu diabética, né? Isso é bem raro, assim, na nossa rotina. E por conta dela ser filhote, ser diabética, ela tinha muita hipoglicemia. E com isso ela começou a ter convulsões por conta da hipoglicemia, né? E começou a ficar muito recorrente e hoje ela é epilética mesmo. Então, quando ela veio para mim, né, com 2 anos, muito nova, eu já estava tomando gadernal, gotas e comprimido, brometo de potássio e quepra, 3 vezes ao dia. Então, ela estava muito intoxicada de medicamento, não estava segurando as condições dela. E aí, a gente entrou, então, com óleo para ela, né, e já tem mais ou menos 2 meses aí que ela está em tratamento, e eu já consegui tirar tanto gadernal, gotas quanto comprimido, e agora eu estou começando a mexer no quepra, né, reduzindo o quepra gradativamente. E aí a tutora, né, em agradecimento, ela gravou um vídeo
E eu tenho esse carinho de poder mostrar esse vídeo e mostrar mesmo tanto que a cannabis ela veio para somar, ela não veio para competir com os alopáticos, muito pelo contrário, ela veio para somar. E quando a gente entra com ela, a gente consegue reduzir medicamentos alopáticos, ou até tirar eles e manter o animal só com óleo, é maravilhoso, né? Por conta de não ter efeito colateral. Então, assim, tem alguns efeitos sim, só que são muito brandos, né? Então, os efeitos que a gente tem colaterais do óleo de cannabis, se o animal tomar doses maiores ou ser muito hipersensível, é sono demais, né? Ele pode ficar muito ansioso. São muito brandos mesmo os sinais, né? Que dá pra gente reverter facilmente. Diferente dos alopáticos, né? Que geralmente detonam toda essa parte do estômago, enfim, trazem, né, a baixa imunidade, então trazem uns efeitos bem sérios aí, né? E o óleo não, o óleo é muito pelo contrário, ele só aumenta mesmo a imunidade, toda essa parte imunomoduladora, fortalecer as células, né, a homeostase celular. Então é muito importante sim, a gente estar difundindo sobre o óleo aí na medicina.